agora vem a minha parte, a parte mais importante, meu Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, meu Pai. E que podemos sair daqui, meu Pai, renovados com a Tua palavra, confrontados, meu Pai, com essa palavra, meu Pai. Que a Bíblia diz que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir almas. Então que o Senhor, meu Pai, possa vir com a Tua providência, meu Pai. E trazendo essa palavra, que o pregador que está na incumbência, meu Pai, ele venha a ser usado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vos a todos com a graça, a paz de Jesus Cristo, amém? Amém. Podemos assentar. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Como a Jacqueline Clemente falou, nós vivemos dias difíceis. E tem pessoas que, por mais que falam que não precisam de Deus, por mais que falam que estão bem, por mais que pronunciem na sua boca, mas por dentro da alma está gemendo pedindo socorro. Porque sabe que nós sabemos que o mundo espiritual é tão real quanto esse mundo apalpável que nós vemos. E eu falo para os meus colegas, eu falo, olha, eu falo não só pela questão da fé, mas eu falo tantas coisas que eu testemunho, coisas espirituais que não tem como negar a existência. E nós sabemos que depois dessa vida há dois caminhos, infelizmente, que nem estiver nenhum, estará no outro. É por isso que a alma pede socorro. Queridos, o livro de Lucas, capítulo 10, celebremos assim com a vontade do Senhor. Aleluia. Lucas, capítulo 10. Amém. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Lucas, capítulo 10. A seguir. Glória a Deus. Me ajuda, diga amém mais uma vez. Amém. Nós estaremos lendo Lucas capítulo 10. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alpacas, e a ninguém saudai pelo caminho. E em qualquer casa onde entrarem, dizem primeiro: Pai, que seja nesta casa. Aleluia. Até aqui, queridos, nós bem sabemos que algumas partes sempre tem aquela três palavrinhas, né? Ide. Jesus chega para o seu discípulo e fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus agora designa o grupo de missionário, de discípulo, e ele fala a mesma coisa: ide. Só que antes do ide tem o vinde. A Bíblia está repleta de conselhos, de ordenanças, tem leis, tem conselhos e tem um convite, ao qual um dos maiores convites nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que nos fala assim: ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando Jesus ele faz o convite, o vinde primeiramente, ele fala: olha, vem quem está cansado, porque Jesus primeiro ele trata. Quando Jesus chama, ele traz o refrigério, ele traz o consolo. Quando Jesus chama, ele ensina, ele discipula. Quando Jesus chama, ele fala: vinde a mim. Ele tira aquela carga pesada, aquele fardo pesado, ele começa a trabalhar naquela vida. E depois que ele trata, depois que ele faz um renovo, no mesmo versículo de Mateus 11, lá a seguir, o 28, ele fala: agora o que? Agora você está tratado? Agora aprender de mim. Agora é hora de aprender, porque eu sou manso, eu sou humilde, eu tenho paciência, eu tenho humildade. Aprende de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Ou seja, Jesus fala o vinde, quando ele chama o vinde, ele trata, ele molda, ele prepara, para depois ele falar: agora vai fazer o vinde. Vamos ver os primeiros capítulos. Jesus chega para o mundo por dois discípulos, Tiago e João, fala: olha, vai lá nas aldeias do Samaritano preparar o terreno, o caminho. E aí quando ele chega lá, as pessoas não aceitam. Fala: você está com cara que vai lá para vocês são judeus. Quando eles passarem de lá, eles voltam revoltados. Eu quero falar a respeito de um pouco de missão desse ID. Porque no ID, a questão não é só ir, é coisas que vamos encontrar nessa parte do ID. Primeiramente, Tiago e João foram afoitos, foram alegres, só que quando chega lá, ele começa com uma situação que não é da vontade dele, porque nem todo mundo vai aceitar aquilo que Deus vai colocar na minha e na tua boca para falar.
Nem todo mundo vai aceitar o evangelho como Deus está te levantando para pregar. Nem todo mundo vai aceitar aquele recado, aquela revelação que Deus manda, porque não é de acordo com a vontade dela. Eu vou falar algo para vocês, eu sei que Deus ele tem muito de forma e graça de usar, de operar. Você fala, Deus usou até o jumento. Mas a coisa que eu fico chateado é de ver tantas profecias naqueles vídeos de TikTok. Nem tem endereço. Deus está falando que é uma pessoa que tem necessidade financeira. Quem não está passando hoje por necessidade financeira? Deus está falando que tem uma mulher assim. Mas quando não está naquela situação, é como aquele soldado que Acabe e foi para a guerra. Ele tirou uma flecha aleatória na intenção lá e foi e acertou Acabe. É como pega uma profecia. Deus está dizendo na intenção de atingir alguém entre milhares que está vendo aquilo. E às vezes Deus não está vendo aquilo. Deus é. Aleluia. Mas aí, querido Deus, ele levanta o discípulo, ele vem e fala: Senhor, o Senhor quer que a gente olhe dessa fogo do céu como Elias fez e consuma todo mundo? Apesar disso, eu fico olhando a ousadia que eles tinham convicção. Eles falam que se nós orar, fogo vai cair do céu. Se nós orar, Senhor, se o Senhor deixar, vai consumir todo mundo. Aleluia. Fico vendo com o poder que tem a oração. Às vezes nós estamos todo quebrado, todo moído, mas a oração ainda tem poder. Aleluia. Às vezes nós estamos só um caco, desanimado, mas se tu orar, aleluia, o céu pode mover. Queridos, o poder às vezes não está nem na oração que nós fazemos, mas está naquele que ouve a oração que sai da minha e da tua boca. E eu vejo que às vezes é dependente do cenário. Às vezes nós oramos no nosso quarto, mas pensei que a gente orou lá dentro da porta do leão. Às vezes nós oramos aqui na igreja, mas teve gente que orou dentro da fornalha. Eu não vou dependente da situação do momento, o melhor remédio é orar a Deus. Aleluia. Orar é tão bom, é tão essencial que Jesus, na condição de homem aqui na terra, a única forma de comunicar com o Pai do céu era através da oração. Se isolava em algum lugar para orar, ia para o Getsemane para orar, ensinava os seus discípulos a orar, vigiai, mas também orai. E aí nessa condição de Jesus falei, calma aí. Olha o Espírito que está em vós é diferente. Vocês são um reino. Calma aí. E aí, queridos, despertem em outras pessoas a vontade também. Quantas pessoas sentiram o interesse de louvar porque viu você louvando? Quantas pessoas não despertou o interesse de ministrar a palavra porque viu você ministrando? Quantas pessoas não teve o interesse, às vezes, de orar por ver você orando, de evangelizar por ver você evangelizando, de fazer uma coisa porque viu você fazendo, e alguém chega e fala: Senhor, eu quero te servir, eu quero te seguir. Ele falou: tem uma condição. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, Senhor, você não tem um lugar fixo, não. Se tu quer me seguir, tu quer ser meu discípulo, tu quer fazer o ID, vou exigir algumas coisas, renúncia. Eu quero falar, dependente da missão, do ID, da circunstância onde Deus quer te levar, às vezes a renúncia é maior. Porque às vezes nós temos sabido que o dever do cristão é renunciar ao que? As práticas pecaminosas, renunciar aos vícios. Mas alguma situação vai exigir mais do que isso, que renunciar, às vezes, até a família para fazer missão em outros lugares. Às vezes vai exigir que você renuncie até um trabalho, alguma coisa. E aí que é difícil, queridos. Porque Deus falou: olha, o filho não estou reclinar na cabeça. Eu acho que a partir desse momento muitos já nem queriam mais. Largar minha zona de conforto, vou não, só deixa eu ficar aqui mesmo. E aí eu falo assim: eu quero te servir também. Mas primeiro deixa eu me despedir do meu pai. Deixa eu enterrar meu pai inteiro, que o pai dele não estava morto. Ele falou: Senhor, eu quero te servir, mas só quando meu pai morrer. Senhor, eu quero te servir, mas só quando eu completar a minha faculdade. Deus, eu quero te servir, mas só depois que eu casar, só depois que eu conquistar meus bens. E às vezes não conquista nenhum nem outro. Mas em que eles havia os outros além dos 12. Jesus fala que em uma missão ele designa 70, vai de 2 em 2, um grupo de 35 pessoas. Vai adiante. Eu fico lembrando que uma das recompensas qual foi designada para João Batista. Bora que quando no deserto, vai adiante preparar o caminho. E fico olhando que a palavra diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas, seus filhos, seus irmãos. Porque Deus ele não apanha ninguém de surpresa. Ele vai adiante preparar o caminho. Eu fiquei analisando que antes de Jesus vir, foi necessário levantar um João Batista.
E aí ele veio falando de Jesus, olha, arrependei, porque chegaram o reino dos céus. Ele vinha anunciando de alguém, mas vai vir alguém depois de mim, que eu não sou digno nem de desatar a cidade dos seus pés. Ele vinha fazendo missão, vinha falando, olha, vai vir aquele que foi prometido anos, milênios atrás. E as pessoas, cara, quem é esse homem? Olha, vai vir, hein? João Batista está falando. E aí agora ele está falando, olha, entrar nas aldeias, preparar o caminho, porque eu vou vir atrás. Jesus ele veio depois de João Batista, ele foi para o céu, e hoje nós estamos fazendo a mesma coisa, estamos anunciando, preparando o caminho ao reino dos céus, vai vir mais uma vez. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Ide, designou 70 e mandou de 2 em 2 ante a sua face, entrar em todas as aldeias e os lugares aonde eu havia de ir depois. E ele vai falar que eles, mesmo com aqueles 70 discípulos, mesmo com aquele grupo que ele separou, ele olha para aquele grupo e vê que ainda não é o necessário. E fala verdadeiramente grande é a seara, mas poucos são os servidos obreiros. A seara é grande, mas poucos são aqueles que querem colocar a mão verdadeiramente no arado. Jesus ele olha para aquele grupo, se nós olharmos assim, talvez as aldeias eram pequenas, as cidades eram pequenas, talvez a gente olhasse assim, não, esse é um tanto de pessoa boa, mas ele olha e fala ainda pouco, é o ceifeiro, e ele vai falar uma coisa, olha, orai para que o dono da seara envie ceifeiro, trabalhadores para a sua obra, e às vezes nós deixamos isso passar em branco, porque nós oramos por tanta coisa, e às vezes não falamos, Senhor, mande mais obreiro para a tua obra, Senhor, levanta mais pastores, Senhor, levanta mais missionários, Senhor, levanta mais obreiros, evangelistas, diáconos. Deus levanta mais pessoas para fazer a tua obra. E a principal, Deus levanta a mim para fazer a tua obra também. Aleluia. Ele fala, poucos são ceifeiros, mas a seara é grande. E ele fala, ide, eis que eu vos mando, como cordeiros em meio a lobos. Espero pode bater nessa tecla. Só que o fator principal que Jesus falou é não leve nada, não leve alforje, não leve alpargas, a ninguém comprometer pelo caminho, mas isso aqui até não complementar tem um significado. Jesus está falando, olha, vocês vão para meio de lobo, mas ele não manda levar nada para se defender. Jesus está falando, vocês vão como ovelha, mas ele vai levar nenhuma espada, vai levar nenhuma faca, nenhum canivete, nenhum porrete. Entenda, querido, que os perigos que tinham, eu fiquei analisando, os imperadores odiavam cristão, quantos não foram mortos, quantos não foram torturados, quantos não foram presos, quantos não foram perseguidos, quantos não tiveram que fugir por causa da perseguição. Havia os soldados que eram cruéis, matavam-se idosos sem piedade, havia um perigo constante. Mas um dos maiores perigos que havia, que eu comecei a analisar, não era nem tantos os imperadores, não era nem tantos os soldados. O que era? Eram os falsos irmãos. É tanto que teve assim falar, modelai-vos daqueles que vêm até vós como ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. O maior perigo que eles iam enfrentar, porque eles não sabiam quem era crente e quem não era. Jesus fala assim, olha, ninguém saudável pelo caminho, ou seja, você não sabe se é crente ou se não é. Pensa aí, apareceu meu irmão, tu é crente, peraí, agora tu vai morrer. Mas entrar na casa, não tem mais aí. Se tem, entrar. Esse que eu vos envio como ovelha e meia lobos. Jesus fala, olha, vou enviar vocês. Eles olhavam, não tenho nada, não tenho uma ferramenta. Mas Efésios 6, 10 a seguir, vou falar que há uma ferramenta que nós temos. Qual é? A espada da palavra. Jesus estava falando, Jesus estava mandando eles ir anunciar, estava mandando eles fazer uso da palavra, fazer uso da espada. E essa arma, quando ela entra, querida, ela vai na divisa da alma e do espírito. Agora a questão é que quando ela entra, ela não mata, ela dá vida. Aleluia, quando essa arma entra, ela não está lá para matar, para levar para a sepultura, mas ela está lá para entrar, para curar e para levantar o homem e a mulher da sepultura. Aleluia, querido, quantas vezes nós estamos numa situação e Deus usa alguém para falar, ou quando alguém está ministrando um louvor na palavra e vem com uma agulha no nosso coração, porque tem endereço certo. Aleluia. A espada da palavra. Depois nós vamos entender um mistério maior ainda, que depois que eu vi, eu fiquei, meu Deus, tu é bom demais.
escreveu como os lobos, em Devoradores, esse título lobos lá, dentro do livro de Sofonias, vai falar que os juízes, muitos lá estavam como os lobos, falsos mestres como lobo, devoradores, ele quer devorar, matar. Falou, acautelai-vos, porque muitos vêm dizendo, eu sou teu amigo, eu sou tua amiga, mas por dentro é um lobo devorador. Muitos vêm falando, olha, eu estou contigo, mas por dentro é um lobo devorador. Quantos vêm de aparência, mas por dentro é um lobo devorador, que não quer ver você bem, que não quer ver você crescer. Quantos o inimigo, o diabo não tem usado, que tem uma aparência de bonito, tem um semblante de bonzinho, mas por dentro só Deus sabe. Quantas pessoas não olhavam para aquele líder religioso, os fariseus, com aquelas vestes grandes, com aquela oratória bonita, mas quando Jesus olha, aquele que olha a aparência, o exterior e o interior, e fala, vocês estão como um sepulcro calhado. Aleluia. Fora está bonitinho, mas por dentro só está imundice. Eu falei que eu vi vocês. Ide, só que quando Jesus manda ir, ele não manda ele levar nada. É ali que eu vejo uma dependência de Deus, uma totalidade da dependência de Deus. Ou seja, eu não tenho nada, eu não tenho recurso, eu não tenho providência, mas eu estou na dependência de Deus. E quando Deus ele manda, ele tem provisão. Eu fico vendo a respeito de Elias. Imagine que Deus fala, Elias, vai lá para o vale, para o ribeiro de Querite. Entenda que havia uma seca terrível. Não havia água. Talvez Elias falou, nem sei se tem água lá, mas ele mandou, eu vou para lá. Provavelmente a lógica é que o ribeiro também está seco. Só Elias vai lá para o ribeiro. Quando ele chega, tinha água lá. E o mais interessante, que pode ser às vezes até engraçado, depois que Deus permite que o ribeiro seque, mas fala, Elias, agora vai lá. Passa ali, porque eu já providenciei uma mulher que vai cuidar de você. Já providenciei uma pornada lá para tu. Talvez Elias chega lá pensando, oh meu Deus, conforto, um banquete. Quando chega lá a situação da mulher, tu tem o quê? Só tem um pouquinho de farinha aqui que eu vou comer e morrer com você, não tem mais nada. Mas Deus mandou, Elias, eu vou prover, eu tenho que prover. Talvez Deus te mandou para alguns lugares e tu fala, mas Deus, por que Ele me mandou eu vir para cá? Mas Deus, mas para que para tal lugar? Mas Deus, mas por que o Senhor mandou fazer só para isso aqui, essa condição? Não tem recurso. Não tem recurso, mas tem providência de Deus. Glória a Deus. Sendo que um dos lugares mais difíceis, que quando a gente se alude é deserto, a gente fala prova, luta, mas foi um dos lugares que mais teve providência. Tu já viu a água saindo da rocha? Maná caindo do céu? Era um calorzinho para não morrer de frio, uma sombrinha para não morrer no calor. Era as codornícias. Olha! Eu falo que às vezes nós atravessamos algumas coisas e olhamos, às vezes o recurso acaba, às vezes as coisas ficam escassas, mas Deus sempre provê. Deus sempre tem providência. Fala, vocês não vão levar nada, porque vocês estão na minha dependência, mas eu estou mandando você ir. Se eu estou mandando ir, é porque eu vou prover. E às vezes, nós cristãos, a palavra fala que o justo, ele viverá da fé, e viver da fé não é fácil. Viver daquilo que você não está vendo ainda. E parece que quando Deus falou, eu vou fazer, parece que as coisas tremem ainda mais. Parece que aí eu lembro logo daquele louvor. Toda vez que a minha fé é provada, eu uso isso para mim mesmo. Mas, meu Deus, a coisa está cheia. Então, você está me dando a oportunidade de confiar na luz. Aleluia! E aí eles vão, queridos. Enquanto eles vão, Jesus ele está ministrando, curar os enfermos que não vêm, e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Entenda que quando João Batista estava pregando, ele falou, olha, arrependemos, o que é chegar no reino de Deus, quem estava vindo era Jesus Cristo. Jesus falou, olha, entrar nas aldeias e falar que o reino de Deus está chegando, mas ele falou, é eu que vou depois que vocês anunciarem, eu que vou, estou chegando lá, o reino dos céus. A gente fala, estou vivendo aqui o céu na terra, mas a maior evidência que o céu esteve na terra é quando Jesus ele desceu, se fez carne como nós, humano, aleluia, ali foi o céu na terra, e nós somos a terra que vamos estar no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, eles vão fazer a missão. Mas o segredo está aqui no versículo 17. Ou seja, eles foram por meio dos lobos. Foram como ovelhas. Alguém fala aí, talvez alguns
vai se perder, vai ser demorado, vai ser ferido. Mas dá uma olhada no versículo 27, 17, eu quero que você leia comigo. Amém? E voltaram os 70. Voltaram quanto? 70. Quanto foram? 70. E quanto voltaram? 70. Então voltou todo mundo, né? Com alegria. Foi tristeza? Voltaram como? Alegria. E eles estavam em meio a quê? Eles foram em meio a lobos. Então Deus mandou eu lembrar vocês que morreram em meio a lobos. Só que voltaram 70, nenhum morreu, ninguém ficou lá, o lobo não devorou ninguém. E ainda voltaram com alegria de lá para cá. Aleluia. Senhor, em teu nome os demônios sujeitaram. Senhor, em teu nome fizemos tal obra. Entenda que é o nome de Jesus Cristo. Não é o nome do pastor Éfano, não é o nome da diaconisa Gina, não é o nome do pastor Paulo, missionário Marconi. É o nome de Jesus Cristo. Em teu nome, aleluia. Foram os 70. Glória a Deus. Eu vou falar de novo aquilo que eu sempre falo, em João 10, eu falei, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele está dizendo, eu vou enviar vocês, e meia loma, vocês não vão estar sozinhos, aleluia, além de enviar a providência, aleluia, eu que vou estar guardando vocês, porque eu falo, não existe rebanho de ovelha sem pastor, e não existe pastor sem rebanho, sem ovelha. Voltaram os 70, queridos, aleluia. Então, quando se Jesus ele mandou tu ir, eu tenho certeza que ele vai ter proteção para te trazer de volta. Se Jesus mandou você ir, ele tem proteção, tem providência para te trazer melhor do que você foi ainda. Voltaram rindo, alegres os homens. Eu falei, meu Deus, tu é maravilhoso. Estava em meio a lobo, mas nenhum foi devorado. Glória a Deus. Voltaram os 70. Glória a Deus. A obra foi feita, o evangelho foi ministrado. Você tem coisas que às vezes vai obter êxito, às vezes que nem uma ministração. Tem ministração que você vai pregar, vai ministrar assim, oh meu Deus, o Senhor falou comigo. Mas quantas vezes já aconteceu de eu ministrar o meu e ficar frustrado comigo? Meu Deus, eu podia ter feito mais, meu Deus, eu podia ter orado mais, consagrado mais. Mas tem ministração que você vai estar pisando nas nuvens. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Aleluia. Queridos, nós somos ovelhas. Mas não é por causa disso que quer dizer que nós não temos um pastor. Há muitas ovelhas que estão desgarradas. Eu sei que Jesus ele pega umas analogias, umas coisas mais simples, poderia contar a ilustração. Ele contava coisa do cotidiano das pessoas. Olha um trigo, um joio, uma sementinha de mostarda, uma árvore, seus frutos, uma folha. Eu acho que naquele tempo, um dos maiores cultivos ali de plantação era o cuidado que os homens tinham em cuidar das suas ovelhas. É tanto que quando ele nasce, o anjo vai avisar os pastores das ovelhas. Acho que ele vê aquele cuidado que nem Davi, né? Refrigera minha alma, leva a beber água, tem aquele cuidado. Aí ele vem trazendo esse pastor e as ovelhas. Mesmo um dia é difícil, ainda mais se você receber um nome de pastor. Eu sei que realmente existem muitos pastores pilantras, muitos pastores danados para não citar outros nomes, mas o problema é que as pessoas generalizam demais, inclui todo mundo. Pastor é ladrão. Se você for ver pela lógica, a ideologia das pessoas, ela tem que ver o pastor todo maltrapilho, todo sujo, que nem, porque se viu uma condição melhor, está roubando. Eu sou esse, o pessoal fala, tu é pastor? Eu sim, tu ganha quanto? Já pensa logo isso, querido, mas eu quero falar algumas coisas. Jesus vinha falando dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos falsos líderes, mas tem um detalhe que ele fala, ele diz assim, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Então, se ele conhece as ovelhas dele, tem aquelas ovelhas que ele não conhece. É aquela que no dia que ele vai falar assim, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Ou seja, se tem as ovelhas, assim como tem os falsos pastores, existem também as falsas ovelhas. É aquelas que estavam disfarçadas de lobos, que vêm até vós como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Quando ele fala isso, como eu falei dos falsos irmãos, ele não está falando, é aquele que vem disfarçado de pastor, mas é disfarçado de ovelhas. E no mundo de hoje, infelizmente, muitas vezes a gente não sabe quem é quem. Quem é cristão e quem não é. Quando se fala, sou cristão, às vezes até para dar um apoio, no dia de hoje é difícil. Porque as pessoas, tem a situação lá, não foi, pastor? O estelionatário, dizer que era isso, que era aquilo, quando foi descobrir um estelionatário. Então, disfarçado de ovelha. Hoje em dia, para você acolher alguém dentro da tua casa é complicado.
Hoje em dia, para você, chega um estranho e fala, olha, chega, eu sou cristão, e você fala, não, entra aqui, é difícil. Porque há muitos lobos disfarçados de ovelha. Aleluia, por isso que nós devemos pedir a Deus discernimento de espírito. E às vezes é um dos que nós menos pedimos. Eu sou prova disso, vou ser sincero. E Deus me dá um plano de revelação, de profecia, de língua. E às vezes isso aí nós deixamos passar batida. Mas eu falo que o pastor, ele conhece. E pode estar misturado no meio do rebanho. Mas ele sabe quem é as suas ovelhas. E fazendo analogia a respeito disso, eu estava meditando em algo que fala assim, aquele que serve de engano na casa do Senhor não fica. Só que Jesus sempre falando é que sempre teve joio no meio do trigo. Mas como é que não fica assim? Às vezes tem um bocado de gente lá misturada. Mas Jesus fala em João 14, na casa do meu pai, é onde? É lá em cima. Aqui fica, lá em cima não. Na casa do meu pai há muitas moradas, eles falam que os liganos na minha casa não fica. Ele está falando da igreja terrena, ele está falando assim. Lá não fica, aqui fica, lá não. Mas eu estou falando de um modo geral, queridos. Mas eu quero falar, querido, que Deus ele designou cada um de nós uma missão. E a minha pessoa fala, não, mas por que tem cristão que tem sangue no olho, que está lá no céu aonde? Eu falei, aquela é a missão dele. Deus ele sabe a missão que ele dá para cada um. Porque numa guerra, cada soldado tem a sua missão, tem a sua incumbência. Olha, você vai bater de frente, olha, você vai ser responsável por isso. A mesma coisa é nós como cristãos. Deus ele sabe aonde nos colocarmos, aonde nos encaixarmos, a missão que cabe de cada um é que não é só não, né? Deus não dá um fardo maior do que você pode carregar. Se você pode fazer, exercer até que Deus vai te colocar ali. Mas tem aqueles que têm sangue no olho, que têm vocação para estar nesses lugares complicados, correndo risco de vida, de morte, mas tem prazer. Deus ele já tem os seus preparados. Mas eu quero falar dele que todos nós temos uma incumbência. Todos nós temos uma missão, um propósito que Deus nos designou para fazer. Então, queridos, não devemos fugir a Deus e falar, Deus, eu não sei qual é o meu propósito, qual é a minha missão. Ora, pensa a Deus que Ele vai começar a ministrar no teu coração. Mas uma coisa é certa, o ID é para todo mundo. E o ID não é só, ele fala, o ID é para lá do outro lado do mundo, lá do outro lado do país, não, o ID é aí no teu colega do lado, o ID é ali dentro do trabalho, o ID é dentro da nossa casa, o ID é no ministério, o ID é aqui na rua, o ID é no outro lado da rua. Você está fazendo o ID, porque quando envolve o ID, é sempre o quê? Envolve a palavra. Falar a palavra de Deus. Você fala assim, eu não vou ouvir, Deus fala aqui muito simples. Aquele que rejeitar a voz, está rejeitando a mim, mas por que está rejeitando a palavra? Jesus fala, deu sua palavra, o verbo se fez carne, rejeitando a Cristo, está rejeitando a Deus, rejeitando a Deus, está rejeitando a salvação. Mas a nossa incumbência é falar. Então continue louvando, continue ministrando, continue orando e continue na presença de Deus. Amém? Glória a Deus.